Aquilo que estamos com você aqui abordando é algo que pode ser apresentado a você como uma oportunidade, como uma opção, como algo para ser visto na razão em que você sinta essa necessidade de olhar para isso. É bem interessante a verdade, o fato de que você pode oferecer comida para alguém, mas não pode oferecer a fome. Alguém pode receber de você comida, mas ninguém jamais irá receber de você a fome. A não ser que a fome esteja presente, a não ser que ela já esteja aí, o sentido para a presença da comida é a presença da fome. Comida é importante para quem tem fome. Se não há fome, por que comida? Então você pode ver uma enorme quantidade de comida diante de você. Então você pode ver uma enorme quantidade de alimentos sendo servido para você. Mas se você não tem fome, aquilo não faz sentido. Não é algo que se relaciona com você, não naquele momento. Assim são essas falas. Nós estamos aqui com você investigando essa questão da presença do sofrimento, da presença da desordem, da confusão, do conflito em nós, de uma condição interna de insatisfação, que nada satisfaz, de uma incompletude que nada completa. Nós estamos aqui investigando a verdade sobre o eu, sobre o ego, sobre esse mim. Este mim aqui, esse mim no ser humano. A presença do eu, a presença do ego, é a presença da incompletude, da insatisfação. Isso nos coloca em uma condição interna onde precisamos de algo, não de algo que idealizamos, que pensamos a respeito e que projetamos. Isso jamais irá resolver essa questão da fome. Uma vez que você tenha a ciência de que está com fome, aquilo que está sendo apresentado aqui faz sentido. Uma vez que essa insatisfação, incompletude não se completa, e insatisfação não se realiza, não termina, não tem um fim para isso, em todas as realizações que você já teve, em tudo que já alcançou, obteve, conquistou, investigar a natureza do eu, a natureza do ego, a natureza da pessoa, desse mim, é algo fundamental. O que é que temos aqui como sendo esse eu? Então, o que é você e essa autoimagem? Porque se trata exatamente disso. Por mais que tenhamos, ao longo da vida, sustentado essa ideia, essa crença, essa suposta verdade de ser alguém, nós estamos diante
de uma imaginação, de um quadro que o pensamento representa dentro de cada um de nós, em nossos cérebros, em nossa mente, como sendo a verdade sobre quem nós somos. E, no entanto, estamos diante apenas de uma imagem. Então você é somente uma autoimagem, uma construção do pensamento. Sim, você tem um corpo e tem uma mente, mas você, em sua natureza verdadeira, na verdade, na realidade sobre você, não existe esse corpo e essa mente. Não como uma ideia ou um pensamento do qual o próprio pensamento se apropria para construir uma autoimagem. Há uma realidade presente. Essa realidade é a natureza deste ser, que é a natureza de Deus, que é a verdade sobre a vida. Não é uma autoimagem, não é uma ideia, não é uma crença, não é um conceito, não é um quadro mental como o que nós temos sobre quem nós somos. Se aproximar de si mesmo, investigar isso, é a base para a liberação, para a libertação desta psicológica condição. Porque é uma condição que tem sua estrutura em um movimento de pensamento não visto, não percebido, não compreendido. É quando nos aproximamos para compreender a verdade sobre nós mesmos. É quando descobrimos o que é esse olhar para aquilo que somos, para a verdade que expressamos na vida, no mundo, que expressamos nesta relação com nós mesmos, com o outro, que fica claro a ilusão desta imagem, desta construção mental, desta ideia, desta crença. Quando há real compreensão, nós temos aqui na compreensão o fim para esta imagem. O fim para essa imagem é o fim para a vida, como nós conhecemos. O que conhecemos por vida é aquilo que gira em torno de uma imagem, que é a imagem que esse pensamento construiu. Então, a sua vida é essa autoimagem. Há uma realidade presente naquilo que é você em seu ser. E há uma realidade presente naquilo que a vida é, como ela é. Há um completo desconhecimento disso, porque todo conhecimento possível na mente que conhecemos, é o conhecimento que ela traz, é o conhecimento que ela tem. E nesse conhecimento, o que está presente é o modelo do pensamento. É tudo que o pensamento tem dito, está falando. É tudo que o pensamento representa. A realidade divina, a realidade deste ser, a realidade desta vida é um mistério. Não está dentro do pensamento. Não está dentro da estrutura do conhecido.
Portanto, quando você descobre o que é se aproximar de si mesmo, para olhar, para perceber, para se tornar ciente daquilo que se passa em você, com você, nessa relação com o outro, consigo mesmo e com a vida, há uma descoberta. A descoberta de uma realidade presente, além do conhecido, além do pensamento, além desta particular vida, que é a vida da pessoa, que é a vida do eu. Repare, nós não podemos lhe oferecer a fome, mas aqui estamos com você investigando a questão da beleza desse encontro com a comida, com o alimento. Precisamos nessa vida tomar ciência dela. Nessa existência, a compreensão de algo além desse mero existir como alguém, desse mero sobreviver como pessoa. Precisamos descobrir a beleza desse encontro com a morte desta psicológica condição. A morte para esta autoimagem, para a ilusão desse ego, desse mim, desse eu. Sim, estamos diante de uma ilusão, porque estamos diante de uma construção ideológica, de crença, de conceito, de imaginação. Essa questão do eu, essa questão do ego, a presença desse mim. Toda essa atuação na vida a partir desta pessoa é a partir do pensador. O que é esse pensador? Esse pensador é aquilo que o pensamento imaginou ser, imaginou existir, imaginou ser alguém. Não há tal coisa como um pensador presente em você. Você, em sua natureza real, é a vida. A vida não se movimenta dentro do conhecido. O pensamento é um movimento dentro do conhecido. Todo pensamento em você é uma memória de uma experiência passada, de uma lembrança, de uma recordação. Não existe tal coisa como esse pensador. O que temos é a vida presente, sendo a verdade sobre você. Eu me refiro a essa realidade, não a verdade que você expressa, que precisa ser estudada, compreendida e finalizada. Assim, quando temos a morte dessa ilusão deste eu, desta ego-identidade, temos o fim da continuidade dessa expressão de um pensador. O que temos presente é o pensamento, quando ele se faz necessário. Nós não estamos vivendo a vida assim, nós estamos vivendo a vida do pensamento, condicionada, que está se repetindo vez após vez após vez, a partir de um pensador construído pelo próprio pensamento, por esse padrão de pensamento mecânico, de pensamento condicionado. Como seres humanos, não temos a mínima noção da inquietude nesta mente tagarela, nesta mente inquieta, nesta mente movimentada por essa qualidade de pensamentos. Então há uma inquietude, há uma tagarelice,
Há um movimento interno de pensamentos circulando e a ideia de um pensador por detrás desses pensamentos. Como se houvesse, de fato, um pensador no controle. O que temos é uma condição psicológica de vida em contradição entre um desejo e outro, entre uma expectativa e outra, entre uma esperança e outra esperança. Passamos os nossos dias sobrecarregados de crenças e certezas absolutas, criadas pelo pensamento, sustentada por essa ilusão de um pensador, de alguém que está observando a partir desta visão que ele tem. Então nós temos esse pensador, nós temos esse observador. Esse pensador e observador em nós vive a partir de um experimentador. Então a ideia é o pensador, o observador e o experimentador. Esse é o eu. A pessoa que você acredita ser. Ela está pensando, ela está observando e ela está experimentando. Isso, de fato, em realidade, não existe. Nós temos a vida como ela acontece nesse instante. Nesse instante, há o experimentar. Nesse instante, há o observar. Nesse instante, o pensamento está presente. Mas não existe esse pensador. Tudo isso é parte do movimento da vida. Quando colocamos esse elemento que se separa do próprio movimento da vida, temos a ilusão desse pensador, desse observador e desse experimentador. Nesta separação, nós temos a confusão, nós temos o sofrimento, nós temos os conflitos e os problemas. Assim como seres humanos, nós não estamos vivendo a verdade deste ser. Estamos nos identificando com essa ideia, com essa imagem, com essa crença. Quando usamos expressões como nós, como seres humanos, essas expressões, nada compreendemos sobre isso. Porque estamos nos identificando com a imagem que o pensamento construiu sobre quem nós somos, sobre o que a pessoa é. Assim não compreendemos a verdade do ser humano, porque estamos vivendo uma vida individualista, bem particular, mas que tem uma consciência e se move dentro de um movimento de consciência, de visão coletiva de mundo. A única individualidade presente é a individualidade do corpo e dessas características psicofísicas no ser humano. Mas, de um ponto de vista psicológico, nós estamos vivendo dentro de um contexto de ilusão de consciência individual, porque estamos dentro de uma visão coletiva de consciência. É a consciência humana. Essa consciência humana é a consciência do eu, é a consciência do ego. Essa consciência é essa mente consciente e inconsciente. Um conglomerado, um conjunto de representações estabelecida em nós pelo pensamento, que são essas memórias e lembranças.
E nós estamos nos confundindo com essa condição de consciência pessoal, de consciência do eu. É isso que nós chamamos de individualidade. A pessoa, sendo esse indivíduo que pensa, que observa e experimenta, não há espaço na vida real para essa ideia. Estamos apenas em uma abstração, vivendo dentro desse modelo de crença, de conclusão, de esperança. Naturalmente, também do seu oposto, que é o desespero. Naturalmente, dentro do oposto desta conclusão, está a dúvida, a incerteza. Nada sabemos sobre quem somos. E o que temos sobre quem somos, recebemos desse modelo de mundo, desse modelo de cultura. É a visão que o pensamento em nós tem estabelecido. Aqui juntos, nós estamos investigando tudo isso, dizendo aqui com clareza para você que o contato com a realidade da vida não é o contato de alguém, de um pensador, de um observador, de um experimentador, mas é o contato na comunhão do seu próprio estado de ser, do seu natural estado de ser com a vida. Não é alguém em contato com a vida, é a realidade da vida presente, livre dessa imaginação, livre dessa ideia, de todo esse desespero e esperança, de toda essa conclusão com suas dúvidas, livre de todos os desejos e medos, algo tão claramente visto nesta pessoa, que nós chamamos de ser humano, a beleza de um encontro com a verdade sobre você. Me refiro à visão daquilo que você é como pessoa. Isso descarta esta condição. Isso finaliza essa imaginação. Isso põe fim a essa ideia. Isso é algo possível quando você aprende a se auto-observar, a tomar ciência de como você funciona, de como a mente acontece. Assim, quando você descobre o que é se aproximar e se auto-observar, começa a tomar ciência de como a mente funciona, de como esta mente egóica, de como esta mente do eu, de como esta autoimagem acontece, de como a mente se divide em consciente e inconsciente, de como ela vive criando divisões, criando separações em seu mundo de imaginação. Se auto-observar é descobrir a verdade de que não existe este observador, este pensador, esse experimentador. Tudo isso é apenas parte de um jogo que é o jogo desta mente egóica. É ela que se separa, é ela que se divide. É ela que cria sobre ela mesma. É essa mente
que se separa, esta mente ou esta consciência, que é a consciência do eu, que é a mente egóica, que cria essa ideia, que cria essa divisão, essas lembranças mais recentes, ela chama de consciente, as lembranças mais ocultas, esquecidas, ela chama de inconsciente. Na verdade, estamos diante de um jogo do próprio movimento da mente. E esse movimento da mente é o movimento dos pensamentos, de como eles se estabelecem em nós, criando a ilusão de uma identidade presente. Para pensar, para observar, para experimentar. Enquanto que, na realidade, esse encontro com o momento presente é o encontro com a vida sem alguém, sem esta mente egóica. Portanto, não existe tal coisa como um experimentador, um observador, um pensador. O que temos presente é a própria vida. A verdade daquilo que é você se revela quando a ilusão sobre quem você é não está mais presente. Quando termina essa autoimagem, termina esta vida do eu, esta vida da autoimagem. Quando temos a realidade daquilo que é este ser, não temos mais a ilusão desta pessoa como o pensamento tem imaginado. Portanto, o seu encontro com pessoas são encontros sem imagens. Lidar com ele ou ela sem qualquer ideia sobre quem ela é requer a ausência dessa autoimagem aí. Uma vez livre desta própria autoimagem, você não vê o mundo a partir dela. A partir das ideias, avaliações, julgamentos e conclusões desse observador, desse pensador, desse experimentador. É um novo olhar para esse instante. É um novo olhar para a vida nesse momento. É um novo olhar para o outro. A presença dessa comunhão, nesse único contato com a vida como ela é, elimina esta separação entre você e o outro, entre você e a vida. Realizar a verdade daquilo que você é assumir a beleza desse encontro com Deus. O que chamamos de encontro com Deus é a constatação da realidade que está presente. Uma realidade que se revela nesse encontro em uma descoberta. Não é você tendo um encontro com Deus, é a realidade de Deus se revelando. Nesse instante, nesta descoberta. Você não encontra Deus, você tem a ciência da revelação do seu ser. Essa revelação é a revelação de que Deus é a única realidade presente. E não esta pessoa, esta autoimagem, e não mais esse você. Esse encontro com a verdade é o encontro com a vida. Esse encontro com a vida está presente quando temos a morte desta psicológica condição, que é a condição do eu, que é a condição do ego. Aqui juntos estamos olhando para isso.
nesses encontros. Nós temos encontros nos finais de semana, nós estamos com você, aprofundando esses assuntos aqui. São 2 dias juntos, sábado e domingo. Fica aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Todo pensamento é revelador, todo sentimento é revelador, toda experiência à nossa volta é reveladora. A arte de olhar para si próprio é a coisa mais extraordinária nessa vida. Ela lhe aproxima desta coisa singular, desta coisa misteriosa e única, que é a arte da meditação.